Carta que Paulo escreveu aos Efésios. Capítulo de número 1 é o texto que vamos estudar na manhã deste domingo. Se você tem alguma dificuldade, o texto fica para mais perto do final da Bíblia. Se você for para o final e voltar alguns livros para a sua esquerda, rapidamente você vai encontrar a pequena carta de Paulo, dedicada ou endereçada aos Efésios. Ao encontrá-la, procure o verso número 3. É onde estaremos na manhã deste domingo, cobrindo o primeiro parágrafo deste texto tão rico da palavra de Deus. Você já achou sua bênção? Alguns anos atrás eu fui pregar em Goiânia e comigo estava o jovem Rodrigo Feitosa, o famoso Rodrigão. E quando chegamos a Goiânia, o pastor perguntou a Rodrigo: meu jovem, o que o traz à nossa cidade? O pastor veio pregar, mas o que você veio fazer na nossa cidade? Rodrigo ficou meio envergonhado e titubeou na resposta, mas como seu pastor eu lhe ofereci ajuda. Eu disse: pastor, Rodrigo veio a Goiânia em 2 missões. Ele tem uma primeira missão que é me ajudar na viagem, e ele tem uma segunda, procurar uma esposa com quem se casar. O pastor, com um ar de brincadeira, disse: Renan, eu entendi tudo e me comprometo em ajudar. Domingo à noite, a igreja lotada, mais de 500, 600 pessoas no auditório, o pastor chama Rodrigo e o coloca de pé na frente da igreja. E do microfone pergunta: Rodrigo, você já achou sua bênção entre nós? E Rodrigo, morto de vergonha, respondeu: ainda não, pastor. Só achei a misericórdia até agora. Embora engraçada, essa história tem um erro sutil de teologia. Por quê? Porque, biblicamente falando, nós não achamos a bênção. É a bênção que nos acha pela graça de Deus. Por exemplo, o texto de Gênesis, capítulo 1, Deus cria todas as coisas, não é isso? E perdida entre as controvérsias, os detalhes do como e quando da criação, tem uma frase que vem imediatamente depois da criação. Deus fez o homem e a mulher, e diz o texto de Gênesis 1, que Ele mesmo os abençoou. Ele não foi obrigado a tal. Ele o fez por livre e espontânea vontade. O pastor Mark Driscoll, americano, diz que, infelizmente, tal entendimento acerca do coração de Deus é radicalmente incomum nos nossos dias. Todas as religiões, e por vezes até o cristianismo, entendem e ensinam que Deus precisa ser manipulado para só depois nos oferecer as suas bênçãos. Este é, meus irmãos, muitas vezes um problema que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E certamente era este um problema que perturbava os cristãos de Éfeso. E foi por isso que Paulo abriu esta carta maravilhosa com uma canção que louva a grande bênção de Deus, a saber, a salvação em Cristo Jesus. Vamos ler esta canção? Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. No texto grego, não tem ponto, não tem período. É uma canção de um fôlego só. O apóstolo vai do 3 ao 14 num rompante de alegria e de júbilo espiritual pela bênção de Deus. No verso 3 ele escreve: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
em amor, diz a palavra de Deus, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, e de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele mesmo estabeleceu em Cristo. Que propósito é este? De fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, e isto para o louvor da sua glória. Vamos orar? Curvemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos na presença do Senhor. Ó Senhor nosso Deus, como é bom começar o domingo em Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor reservou este momento para receber a nossa adoração e para encher o nosso coração de alegria espiritual. Muito obrigado pelas canções que nós deixamos diante de Ti, pelas ofertas que colocamos diante de Ti, pelos irmãos que nos auxiliam e nos facilitam este culto ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra, que acabou de ser lida, será exposta agora, que ela seja instrumento da Tua graça, para despertar e alcançar o nosso coração. Nos deixa, Senhor, como o Senhor deixou Paulo, tonto diante da Tua glória, diante do Teu amor, cheio de júbilo espiritual em Tua presença, pela maior bênção que o Senhor nos concedeu. Por favor, Senhor, explica-nos esta bênção, aplica ao nosso coração esta bênção e nos dá uma vida segundo esta bênção para a glória de Cristo Jesus. É assim que nós oramos, pedindo o perdão dos nossos pecados e o auxílio do Teu Santo Espírito para este momento glorioso. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. A cidade de Éfeso, meus irmãos, era conhecida em seu tempo como um grande centro de religião e espiritualidade. Pessoas de todas as partes do Império Romano subiam ano após ano para Éfeso, a fim de participar de suas festas anuais, festas religiosas, com claro objetivo de manipular as divindades a fim de conquistar suas bênçãos. Os primeiros cristãos de Éfeso viviam neste contexto pagão e por isso enfrentavam dificuldades. Por exemplo, os cristãos novos, convertidos, por vezes pensavam que Deus trabalhava da mesma forma, que o Senhor precisava ser manipulado para então dar ou derramar suas bênçãos. Outros cristãos enfrentavam outra dificuldade. Eles pensaram, agora que estamos em Cristo, seremos muito mais abençoados. Mas do ponto de vista material, a vida piorara, não melhorara. Alguns perderam empregos, justamente porque fábricas de ídolos quebraram com a chegada do Evangelho.
Muitos começaram a ser perseguidos por seus patrões e também por seus familiares. E agora estavam questionando a bênção de Deus. Somos ou não abençoados? Para ajudá-los, o apóstolo abre esta carta com uma canção que exalta a bênção de Deus. De acordo com o texto, os efésios não serão abençoados. Eles já foram abençoados em Cristo Jesus. Isso está claro na proposição da canção do apóstolo, que é o verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eles não serão, eles já foram abençoados. Notemos, porém, a diferença ou a qualificação que Paulo dá à bênção de Deus. Ela não é, em primeiro lugar, material. Ela é espiritual. E para não deixar dúvida, ele a coloca nas regiões celestiais. Isso não significa dizer que Deus não nos abençoa materialmente. Ele o faz, mas não é o melhor que ele pode fazer. Como nos abençoa espiritualmente, o apóstolo pode dizer ao cristão rico e ao cristão pobre, ao cristão que tem muita ou pouca saúde, ao cristão que vive muitos ou poucos dias de vida, a mesma coisa. Vocês foram abençoados por Deus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por que Deus nos abençoa? De cara ele nos diz: não é porque o obedecemos, não é porque somos santinhos, não é porque a nossa moral é melhor do que a do outro, não é porque jejuamos, não é porque pagamos promessas, não é porque somos dizimistas. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, por causa de Cristo, na pessoa de Cristo, por causa da obra de Cristo. E isto me leva a dizer que todas as bênçãos de Deus que recebemos são decorrentes da grande bênção da cruz, a salvação que Jesus Cristo nos conquistou para a glória de Deus Pai. Precisamos então conhecer esta salvação. Precisamos saber explicar esta salvação. Precisamos nos apropriar de suas dádivas, a fim de que não estejamos correndo de um lado para o outro, procurando satisfação ou alegria em bênçãos temporais e passageiras. Como explicamos esta grande bênção de Deus, a salvação? Nesta canção, o apóstolo nos oferece 3 grandes explicações maravilhosas. E eu quero reparti-las com vocês na manhã deste domingo. Elas estão listadas, as 3 explicações ou verdades acerca da salvação, no nosso boletim informativo, página de número 2. De acordo com o apóstolo Paulo, sob inspiração do Espírito de Deus, a salvação, em primeiro lugar, é uma iniciativa soberana de Deus Pai. Esta é a verdade da primeira estrofe da canção de Paulo. Por 2 vezes o apóstolo Paulo nos fala sobre a livre iniciativa de Deus na salvação. E por 2 vezes também ele nos fala sobre os objetivos desta salvação. Ele começa primeiro com o quando da salvação. Quando foi que Deus pensou em nós? Verso de número 4, voltemos ao texto. Porque Deus nos escolheu
nele. Ontem, antes de ontem, no ano passado, o que é que diz a sua Bíblia? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Antes que você existisse. Antes que eu fizesse qualquer coisa boa ou má. Antes que os céus e a terra existissem. Antes que a sua família existisse, antes que você estivesse por aqui, muito antes de tudo que existe, Deus nos escolheu para a salvação. O que significa dizer que a iniciativa da mesma é de Deus e não sua. Não há mérito para aqueles que não existiam. O mérito e a glória da salvação são de Deus, que sempre existiu e, sendo perfeito em si mesmo, completo em si mesmo, por graça, pensou em nós. E quando pensou em nós, nos tomou para si em sua mente eterna, para a glória do seu próprio nome. O apóstolo, no entanto, não fala apenas sobre o quando neste verso. Ele nos fala sobre o como. Porque Deus nos elegeu nele. Este nele é Cristo. Em quem, diz Paulo no verso 3, nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Agora, Paulo diz nele também. Por causa dele também. Para a glória dele também. Eternamente eu imaginei, pensei e escolhi vocês. O nome de Cristo, ou a pessoa de Cristo aqui, exclui todo e qualquer mérito seu e dá toda e qualquer glória a Deus. Com que objetivo Deus nos escolheu em Cristo, irmãos? O mesmo verso nos diz que isto foi para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isto é de tirar o fôlego. Deus existe eternamente em três pessoas, em quem é feliz, bendito e satisfeito. A glória da Trindade, ou a alegria da Trindade, está em adorar um ao outro, perceber um ao outro, se satisfazer um no outro. Sendo ele completo, não existia necessidade alguma para a nossa existência. Mas ele nos criou para que comêssemos, bebêssemos, jogássemos, brincássemos também. Mas este não é o propósito final. O propósito final é que voltássemos a Ele e entrássemos nessa comunhão bendita da Trindade e fôssemos por ela benquistos, abençoados e a adorássemos nesta comunhão de santidade. Fomos feitos para isso. Glória a Deus por isso. Com o propósito de enfatizar ainda a iniciativa de Deus na salvação, irmãos, o apóstolo Paulo escreve nos versos 5 e 6: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aqui nós temos o que os teólogos chamam de três causas da salvação. Nós temos primeiro a causa eficiente da salvação. Porque Deus nos salva. Porque Deus tomou a iniciativa de nos salvar, irmãos. Paulo diz que em amor Ele nos predestinou. Isto Ele fez segundo a sua própria vontade. A razão da sua salvação está no ser de Deus e não fora dele.
Ele o escolheu não porque você era, Ele o escolheu porque assim quis fazê-lo. Qual é a causa material da salvação? É Cristo. De acordo com Paulo, Ele nos salvou em amor, e isto foi por meio de Cristo. De acordo com a graça de Cristo, que nos foi dada gratuitamente no amado. Qual é a causa final, irmãos? Diz Paulo que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos filhos adotivos de Deus. E isto para o louvor da graça de Deus. Ele não apenas nos salvou de algo terrível, Ele nos salvou para algo maravilhoso. Ele não apenas nos arrancou da escravidão e da condenação eterna do pecado. Ele nos salvou para a adoção de filhos, a fim de que hoje e eternamente, como irmãos de todas as tribos, línguas e nações, nós desfrutemos da casa, da presença e do amor do Pai. A salvação, segundo Paulo, por revelação do Espírito, é uma iniciativa livre e soberana de Deus Pai. Como é que nós podemos nos apropriar deste texto ou destas verdades maravilhosas que tratam da iniciativa de Deus? Eu vou fazer nas 3 divisões o mesmo movimento. Eu vou usar 2 substantivos: correção e implicação. Nós vamos corrigir alguma coisa e nós vamos perguntar quais são as implicações deste verdadeiro evangelho. Comecemos, e aqui eu estou usando livremente o texto do Dr. John Stott, apenas neste início. Comecemos pelas correções. Por exemplo, algumas pessoas dizem que a doutrina da eleição é uma especulação humana, mas de acordo com a palavra de Deus, ela é uma revelação divina. Segundo o Antigo Testamento, Deus escolheu Israel e não a Babilônia. Deus escolheu Israel e não a poderosa Egito. Deus escolheu Israel e não a China. De acordo com o Novo Testamento, Ele escolheu seus discípulos. Ele escolheu seus apóstolos. Ele escolheu pessoas de várias nacionalidades a fim de formar um novo Israel, ao que Ele chamou de igreja. Sendo assim, irmãos, eu posso não entender a doutrina, eu posso não compreender plenamente a sua profundidade, mas eu não posso colocá-la ou rebaixá-la a uma mera fantasia humana. Ela é clara e expressamente revelada na Bíblia. Com humildade, entendendo ou não, eu me curvo ao ensino das Escrituras, bato no meu orgulho próprio e aceito a palavra de Deus. Como escreve João Calvino, reformador e pai da igreja presbiteriana, embora não possamos conceber, quer por argumentos, quer pela razão, como Deus nos elegeu antes da criação do mundo, ainda assim o sabemos, porque Ele mesmo nos revelou a doutrina em sua palavra. Eu posso não saber de tudo, mas eu sei que ela está na Bíblia. Eu não tenho como recortar Efésios, eu não tenho como recortar Romanos, eu não tenho como recortar Gênesis 12, eu não tenho como fazer isso com Jeremias 1. A doutrina está expressa e claramente revelada nas Escrituras. Segundo problema ou correção que precisamos fazer, outras pessoas vão dizer que a eleição é um motivo para o orgulho, mas na verdade ela é um incentivo à humildade, porque Deus nos escolheu, irmãos. Marque esse texto, medite nele a semana inteira. Deuteronômio 7. Moisés escreve: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu,
por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Essa doutrina, antes de sugerir o orgulho, ela nos impõe a humildade. Deus não nos escolheu porque éramos alguma coisa. Deus não nos escolheu porque éramos grandes, belos e perfeitos. Ele, por amor, se afeiçoou de você. Por livre graça, Ele me tomou para si. A glória é toda dele. Ainda outras pessoas vão sugerir que a doutrina da eleição é um obstáculo à evangelização. Na verdade, ela é um estímulo. Alguns vão nos acusar. Os calvinistas não evangelizam porque acreditam que Deus trará os salvos. É precisamente o contrário que fazemos. Nós evangelizamos com confiança, na certeza de que Deus trará os salvos. A eleição não nos prende dentro da igreja, ela nos libera para fora da igreja, a fim de que com ousadia e coragem nós preguemos o evangelho, não confiando no nosso braço, não confiando na nossa mente, não confiando no nosso método, mas confiando na livre e soberana vontade de Deus. Depois de apontar algumas correções, vamos sugerir implicações. Como é que eu vivo à luz desta verdade, irmãos? Como é que o cristão deve viver à luz da eleição do Pai? De acordo com Paulo, nesse texto, nós devemos viver como filhos amados do Pai. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Charles Spurgeon, falando sobre o assunto, escreveu no século XIX algo que merece nossa atenção. Ele diz: um homem, ao adotar uma criança, por vezes é movido a isso pela extraordinária beleza da criança, ou por vezes em razão de seus modos inteligentes e propensão a vencer na vida. Contudo, quando Deus passou pelo campo em que estávamos deitados, Ele nada viu em nós que pudesse induzi-lo à adoção. Antes, Ele se deparou com uma criança rebelde, imunda, assustadora e feia. Ele a levou para junto de seu peito e disse: pecaminosa que sejas, tu és formosa aos meus olhos mediante meu filho Jesus. Indigna que sejas, eu, no entanto, te cubro com o manto dele, e nas vestes dele eu te aceito como filho para sempre. Ele não nos salvou apenas de algo tenebroso, irmãos. Jesus Cristo nos salvou para algo maravilhoso. Antes você era escravo do pecado e estava condenado ao inferno. Eterna separação de Deus. Mas por livre e espontânea vontade, Deus o elegeu antes da criação do mundo, a fim de que você fosse eternamente filho dele, para a glória dele. Como vivemos à luz desta iniciativa de Deus Pai? Nós vivemos, de acordo com Paulo, como filhos santos na presença de Deus. A santidade, de acordo com a Bíblia, é tanto posicional quanto prática. O que significa dizer que hoje eu tenho diante de Deus a posição de santo. Eu sou santo? Pergunte à minha esposa, às minhas filhas. Eu nunca fui, desde a barriga da minha mãe. Nunca serei até o último dia da minha vida. Eu vivo como você, entre altos e baixos, nos rompantes do meu coração rebelde. Mas eu descanso à noite.
Eu durmo tranquilo porque diante de Deus Pai, por causa de Cristo Jesus, Ele me vê agora como um santo filho de Deus. Praticamente, a eleição não é uma desculpa para o pecado, como alguns sugerem. Ela é a motivação para a santidade. Alguns dizem, porque fui eleito, posso viver de qualquer modo. Paulo diz, não. Se você foi eleito, você viverá para a santidade. Stott diz, Deus não estraga seus filhos. De maneira que, ao nos salvar, nos eleger e nos fazer filhos, Ele nos faz filhos para uma vida que agrada ao Pai. Logo, se eu vivo uma vida de incrédulo, como posso me considerar um eleito? Mas se vivo a vida do eleito, por que tenho dúvida da minha salvação? Como devemos viver à luz da eleição do Pai, irmãos? De acordo com o texto, nós devemos viver para o louvor do Pai. De acordo com Paulo, Deus nos predestinou por meio de Cristo para o louvor da sua gloriosa graça. Porque os cristãos louvam a Deus domingo após domingo? Não porque querem suas bênçãos, mas porque sabem que já as têm em Cristo Jesus. Devemos louvar a Deus, irmãos, não porque podemos escolher fazê-lo ou não, mas porque por graça Deus nos escolheu para Ele. Como escreve João Calvino, nenhuma doutrina é mais útil e proveitosa quando utilizada de forma adequada e sóbria, conforme Paulo exemplifica aqui ao apresentá-la como uma ilustração da munificência de Deus, com o propósito de nos estimular à gratidão ao Pai. Quanto mais eu penso nele e no que Ele fez por mim ainda antes da fundação do mundo, mais eu desejo me prostrar diante dEle e devolver a Ele a glória que lhe é devida para sempre. De acordo com Paulo, então, a salvação, a grande bênção de Deus, é uma iniciativa soberana do Pai. Em segundo lugar, irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, a salvação é uma conquista amorosa do Filho de Deus. A salvação não é apenas uma ideia de Deus. Ela não ficou presa à eternidade passada. Ela se tornou carne. Se materializou e se aproximou do homem pecador para conquistá-lo para si. É o que temos na segunda estrofe da canção de Paulo, a conquista amorosa do Filho. Primeiro, Paulo nos apresenta o aspecto presente desta conquista. Versos 8 e 9, por favor, ou 7 e 8, perdão. O apóstolo canta: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Outra vez estamos diante das causas da salvação: material, eficiente e final. Porque Deus nos salvou, ou como Deus nos salvou. Matéria, Cristo. Nós fomos salvos porque alguém pagou um preço. Nós fomos salvos porque alguém derramou sangue. Nós fomos salvos porque Cristo derramou sua própria vida no Calvário a fim de nos comprar, nos conquistar para si. John Stott explica o termo redenção assim: significa livramento, mediante o pagamento de um preço, e é aplicada especialmente no resgate de escravos. É de onde surge a palavra. Mark Driscoll, um pastor norte-americano,
nos faz lembrar que esta palavra surge no Êxodo, quando Deus, de maneira livre e graciosa, arrebata o seu povo das mãos do tirano Faraó. A última praga, vocês se lembram, tocou os primogênitos dos egípcios. Contudo, não tocou a casa dos hebreus. Por quê, irmãos? Porque havia sobre elas o sangue do Cordeiro. O pecado é algo sério, que mata. E a salvação é ainda mais séria. Só se dá através da morte de um Cordeiro perfeito, a quem Paulo chama de Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Da material, Paulo passa à causa eficiente. Ele nos diz que Deus fez isso, ou Cristo fez isso, de acordo com as gloriosas graças de Deus. Outra vez, a iniciativa é dele. Ele enviou o seu Filho amado para derramar seu sangue na cruz por graça e misericórdia, com sabedoria e entendimento. Isto foi obra dele, para a glória dele, e não sua, não minha. Qual é a causa final da salvação? O apóstolo diz que no sangue dele, por causa dele, o Senhor nos deu perdão. Em outra porção, Paulo diz que a escrita de dívida que estava contra nós, na cruz do Calvário, foi rasgada, de modo que hoje não consta na nossa conta diante de Deus o que fizemos ontem, o que faremos amanhã. Só consta o que Cristo fez no Calvário por nós. Isto é maravilhoso, irmãos. Depois de nos apresentar os aspectos da salvação do presente, o apóstolo se volta agora para as implicações futuras. Versos 9 e 10. O apóstolo nos diz: e ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse mistério, de acordo com a própria carta aos Efésios, tem um aspecto presente. Em Cristo, Deus fez o que no capítulo 2 de Efésios? Ele jogou a barreira que existia entre os judeus e gentios, e ele trouxe para dentro do povo de Deus os estrangeiros. Isto era o mistério a que Paulo se referia também em Efésios. Mas este mistério, por agora, tem um aspecto futuro. Paulo diz que em Cristo, Deus começou a fazer convergir todas as coisas. Ele começou a colocar todas as coisas em ordem outra vez. E ele o fará. As coisas terrenas e as coisas celestiais não estão em ordem plenamente, mas isto é o que acontecerá no fim de todas as coisas. Por agora, diz Paulo, ele já começou a colocar o coração da igreja em ordem. Versos 11 e 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, e segundo o propósito da sua vontade, para que não haja dúvida, é tudo dele, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Todas as coisas vão convergir nele, sob o seu domínio e liderança. Mas agora mesmo, o coração do cristão já convergiu, já foi colocado de cabeça para cima, já está se curvando ao senhorio do Rei da Glória. Outra vez, como é que nos apropriamos, irmãos, destas verdades maravilhosas? Fazer o mesmo movimento, correção e implicação. Começamos com algumas frases. Algumas pessoas, e por vezes nós usamos estas frases, falando da salvação, usam frases do tipo: eu aceitei Jesus, eu pedi que Jesus entrasse em minha vida, eu entreguei minha vida a Jesus. Não me entendam mal, eu não quero ser um policial do Evangelho,
um policial da fé reformada. Há verdade nestas frases, há alguma verdade nestas frases, mas há também erros, principalmente na ordem dos pronomes. Percebam que geralmente o pronome eu começa no início da frase. Eu entreguei, eu aceitei, eu pedi, eu. Isto pode nos sugerir que a salvação é nossa porque nós fizemos alguma coisa. De acordo com as Escrituras, o texto que estamos lendo e estudando, a salvação é nossa, não porque fizemos ou deixamos de fazer. Ela é nossa porque Deus fez por nós em Cristo Jesus. Sendo assim, não aceitamos a Jesus do ponto de vista bíblico. É Deus que nos aceita por causa de Cristo Jesus. Outras pessoas insistem que para sermos salvos, nós precisamos nos aproximar de Deus. Outra vez a verdade nesta frase. Mas precisamos ter cuidado, porque do ponto de vista bíblico, para nos salvar foi Jesus que se aproximou de nós. O missionário David Platt estava em um país do Oriente Médio conversando com muçulmanos, quando de repente alguém soltou a seguinte frase: Deus jamais se rebaixaria à condição de homem. Procurando a ponte, isso é um muçulmano falando. Deus jamais se tornaria homem, como nós afirmamos que o fez em Cristo Jesus. David Platt, pensando em fazer uma ponte para o Evangelho, sugeriu a seguinte ilustração: digamos que você estivesse apaixonado por uma moça e que com ela decidisse casar. Ao chegar o tempo de fazer o pedido formal do casamento, você enviaria um amigo ou você mesmo iria pessoalmente falar com ela? E um deles gritou: claro que não, eu não vou enviar ninguém. Eu mesmo preciso ir à esposa ou à mulher com quem quero me casar. Eu mesmo preciso falar para ela o quanto a amo e eu mesmo preciso fazer o pedido, porque em matéria de amor você mesmo tem que fazer. David Platt pegou a construção e sugeriu: isto é o que Deus fez conosco. Quando chegou o tempo para nos comunicar seu amor, Ele não nos enviou um mensageiro ou uma mensagem. Ele mesmo se encarnou. Ele mesmo se aproximou e veio ao nosso encontro, porque em matéria de amor, você mesmo tem que ir. Você pode ter chegado à igreja, mas só chegou porque Cristo chegou a você. Você pode se aproximar da Bíblia, mas só se aproximou porque, sem perceber, Cristo se aproximou de você muitos anos atrás para a glória dEle. Depois das correções, irmãos, vamos a duas implicações. Como é que vivemos agora à luz da conquista amorosa do Filho? De acordo com Paulo aqui, porque Cristo nos redimiu na cruz do Calvário, nós podemos viver como cristãos perdoados diante de Deus. Eu já contei antes, mas eu acho que é muito interessante, por isso eu vou fazê-lo outra vez. Um sacerdote ficou extremamente perturbado com a presença de uma irmã na igreja que dizia conversar com Jesus. E em tom de brincadeira, ele falou com ela e disse: já que Jesus fala com você, pergunte a ele o que eu fiz nos meus anos de seminário. Na manhã seguinte, a irmã chegou à igreja e, brincando ou debochando, ele perguntou: e aí, minha irmã, ele falou com você? Ela respondeu: sim, ele falou comigo. Sobre os anos do meu seminário? Sim, ele falou comigo. Ele se preocupou internamente porque só ele sabia o que havia acontecido e por isso ele vivia sob o poder da culpa. E com medo ele perguntou: e o que foi que ele disse? A irmã respondeu: ele me disse que não se lembra mais. Os seus pecados foram cobertos pelo sangue dele na cruz do Calvário. Nós vivemos
por vezes sob o poder da culpa, à sombra do medo. Mas em Cristo, irmãos, os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes, os nossos pecados futuros, foram todos perdoados para a glória de Deus. Segunda implicação, irmãos, da conquista do Filho é o louvor. Porque Cristo nos conquistou na cruz do Calvário, hoje nós podemos viver para o louvor da glória dEle. Livremente nós podemos acessar o trono de Deus com a ousadia e confiança de um filho de Deus, na certeza de que não seremos colocados para fora, não seremos rejeitados. Nós podemos responder ao Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Mais ainda, irmãos, nós podemos louvar hoje, mesmo em meio às adversidades do presente, porque nós sabemos que em breve todas as coisas vão convergir nele, vão se submeter a ele e vão ser lideradas por ele para a glória do nosso Deus. E elas já começaram a convergir. Um teólogo por nome de Clyde Snodgrass pergunta: você já viu um sinal na pista ou em alguma avenida da cidade que diz diminua a velocidade? Estamos em obras. Acho que estes sinais poderiam nos ajudar ao nos apontar para a cruz, o grande sinal da obra de Deus. Eu e você corremos preocupados de um lado para o outro, querendo consertar tudo e todos, como se pudéssemos. Mas por vezes cansamos e nos encontramos frustrados com um mundo corrupto, com um homem corrupto, com pessoas corruptas, com pessoas que não se consertam. Este texto é um sinal de descanso para a sua alma. Diminua a velocidade, cristão. Alguém está trabalhando neste mundo e ele começou pelo seu coração. Veja o que ele está fazendo no seu coração e antecipe a visão futura da glória. Ele começou a colocar você em ordem agora, mas em breve todas as coisas serão colocadas em ordem outra vez. Foi por isso que durante os anos da segregação racial, os nossos irmãos negros norte-americanos não paravam de adorar. Eram perseguidos, proibidos e afugentados, mas domingo após domingo eles louvavam a Deus. É por isso que cristãos africanos do outro lado do mundo, em países paupérrimos, se reúnem domingo após domingo para louvar a Deus. É por isso que um cristão hospitalizado pode adorar a Deus. Não, as coisas não estão todas em ordem hoje. Não, nem tudo vai dar certo por agora, mas sim, por causa de Cristo, em breve, todas as coisas vão convergir nele para a glória do seu precioso nome. De acordo com Paulo, então, a salvação é uma iniciativa soberana de Deus Pai, é uma conquista amorosa de Deus Filho. E por fim, a salvação, segundo esta canção, é uma dádiva interior, é uma dádiva espiritual do Espírito Santo, ou de Deus, o Espírito Santo. A salvação não ficou em uma eternidade passada. Como mesmo Paulo escreve aos Gálatas, quando chegou a plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho para nos redimir da maldição da lei. Ela se tornou real em Cristo, matéria em Cristo. Mas como é que ela se torna real aqui dentro? Como é que ela, por assim dizer, invade e toma o nosso coração? O apóstolo Paulo nos diz que isto começa, ou isto se dá do lado de fora, com a pregação do Evangelho. Verso 13. Ele escreve: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Quando foi que esta realidade começou a fazer sentido para vocês? Quando alguém surgiu para pregar e quando vocês começaram a ouvir o Evangelho. O Evangelho é o que ele chama de palavra da verdade. Notem isso. Todas as verdades de Deus não estão aqui.
Qualquer verdade que não esteja na Bíblia, mas que seja verdade, verdadeira, como dizia C.S. Lewis, é verdade de Deus. Por isso que nós acreditamos na ciência, nas descobertas, nos avanços. Não é um problema para o cristão. Contudo, a verdade sobre a salvação, como Deus toma para si o pecador, como Deus declara justos os injustos, como Deus consegue resolver o impasse entre santidade e justiça, graça e santidade, está revelado somente aqui. É por isso que Paulo chama o Evangelho de palavra da verdade. Mas não é apenas o pregador que faz o trabalho. O pregador prega, o ouvinte escuta o Evangelho. Mas de acordo com Paulo, é o Espírito de Deus que faz o que nós não podemos ver. De acordo com ele, voltemos ao verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Alguém pregou, você ouviu, mas foi somente quando o Espírito operou do lado de dentro que a salvação se tornou real no seu coração. Isto foi, de acordo com Paulo, o que o Espírito Santo fez conosco. Ele nos selou. Dr. John Stott explica o termo assim: um selo é uma marca de possessão e de autenticidade. No mundo antigo, o gado e até mesmo os escravos eram marcados com um selo por seus donos, a fim de indicar a quem pertenciam. Tais selos, porém, eram externos, ao passo que o de Deus está no coração. Deus coloca seu Espírito dentro do seu povo, a fim de marcá-lo com sua propriedade, ou como sua propriedade exclusiva. O Espírito Santo, irmãos, não apenas nos sela, nos dando testemunho interno de que somos salvos, o que nos guarda no presente. Ele também, diz Paulo, é a garantia do futuro. Ele é a garantia da herança que receberemos no final de todas as coisas. Ou seja, ele não apenas me sela e me guarda agora, ele me dá a certeza de que eu chegarei ao final, por causa da graça perseverante de Deus. João Calvino explica: a metáfora é tomada por empréstimo das transações que são então confirmadas pela entrega de uma garantia, para que não se deixe qualquer espaço a uma mudança de intenção. Daí, ao recebermos o Espírito de Deus, temos as promessas dele confirmadas em nós, e não somos assaltados pelo receio de que ele volte atrás. Não que as promessas de Deus sejam por natureza débeis, mas porque nunca descansaremos nelas confiantemente, enquanto não tivermos a corroboração do testemunho interno do Espírito. Vacilamos, duvidamos, por causa do pecado questionamos, o inimigo nos assalta, mas a contínua presença do Espírito Santo nos sela e nos guarda até o último dia. Qual é o objetivo, irmãos, do selo ou da selagem do Espírito? Paulo diz aqui que é para que vivamos na expectativa do retorno dele, para o louvor da sua glória no presente. Vamos fazer as mesmas coisas ou seguir o mesmo caminho. Correção e implicação. Já terminamos. Comecemos com a pergunta: há participação humana na salvação?
O que é que você acha? Algumas pessoas insistem que há e se baseiam na observação da vida comum, dizendo que nós temos livre arbítrio. Da mesma forma que podemos escolher entre coca e suco, e por meses a fio eu tenho escolhido suco, graças a Deus. Da mesma forma podemos escolher entre receber ou rejeitar a graça de Deus. É lógico, faz algum sentido, mas não é bíblico. A linguagem bíblica é outra. De acordo com as Escrituras, antes de Cristo, nós estamos mortos. Mortos não escolhem, mortos não recebem, mortos não rejeitam, mortos não aceitam, mortos não vão para a direita ou para a esquerda. Você está vivo do lado de fora. Mas espiritualmente falando, antes de Cristo você está morto. Neste sentido, então, não. De acordo com este texto e outros mais, não há participação humana na salvação. A salvação é um ato exclusivo e soberano de Deus. Num outro sentido, há sim. Percebam que o texto nos disse que eles ouviram o Evangelho e que alguém lhes pregou o Evangelho. Neste sentido, nós participamos da obra da salvação, comunicando o Evangelho, respondendo ao Evangelho. A obra interior é do Espírito. É o Espírito que ressuscita um morto e que lhe concede a graça da fé e do arrependimento. Vamos aprender sobre isso semana que vem. O Espírito Santo, ou a regeneração, precede o lado externo da salvação. Mas, por assim dizer, Ele conta conosco. Ele nos deu o privilégio, cristãos, de pregarmos o Evangelho aos pecadores e de convidarmos os pecadores a Cristo Jesus. Aos cristãos ou aos não cristãos, Ele nos deu o privilégio de respondermos com fé, quando Ele nos concede, de andarmos a Cristo e de tomarmos uma livre escolha por Cristo, ainda que a estejamos fazendo ou tomando, porque fomos primeiro por Ele regenerados ou ressuscitados internamente. Outra pergunta que merece nossa atenção é a seguinte: quando recebemos o Espírito Santo? Os pentecostais vão dizer que depois de muita prova, de muito insistir, de muito madrugar acordado em oração, eles dizem que o Espírito Santo é uma segunda bênção, que vem depois da salvação, e que você precisa lutar por ela. De acordo com esse texto, não é assim que funciona. De acordo com outros textos, não é assim que funciona. Nós só somos salvos porque temos o Espírito, irmãos. O Espírito toca o coração, o regenera e nós respondemos. Por assim dizer, o Espírito precede o ato externo da salvação. Então eu não posso concordar. Biblicamente falando, eu recebo o Espírito no ato da salvação de Deus, para a glória de Deus. Contudo, eu não discordo completamente da vida prática dos pentecostais. Eu não concordo com esta perspectiva da dádiva, da ordem da dádiva do Espírito, mas eu concordo que devemos buscar o Espírito, ou buscar a Deus pelo Espírito. O pregador reformado do século passado, Lloyd Jones, ele dizia: não, o Espírito, nós não temos no Espírito uma segunda bênção, nós temos no Espírito 10.000 bênçãos, decorrentes da grande bênção, posteriores à grande bênção chamada salvação. Stott vai dizer que nós temos muitas vezes ao longo da vida enchimentos do Espírito. É por isso que Paulo nos ordena nesta mesma carta: não se embriaguem com vinho, mas encham-se, ou sejam cheios do Espírito de Deus.
De tempos em tempos eu preciso de despertamento, avivamento espiritual. E embora eu tenha recebido o Espírito no dia da minha salvação, eu quero recebê-lo ou desfrutar dele muitas e muitas vezes ao longo da vida. Eu não oro para ter, eu oro para desfrutar, eu oro para conhecer, eu oro para amar, eu oro para que tenha o meu coração as dádivas que Ele pode me conceder. Amém, queridos? 2 implicações e nós terminamos. Como vivemos à luz da dádiva do Espírito? De acordo com Paulo, outra vez para a glória de Deus. E aqui eu quero citar na íntegra o último parágrafo do comentário de John Stott. Ele escreve assim: esta conversa cristã entra em choque violento com o antropocentrismo e o egocentrismo do nosso mundo. O homem caído, aprisionado no seu próprio ego minúsculo, tem uma confiança quase ilimitada no poder da sua própria vontade e um apetite quase insaciável pelo louvor da glória pessoal. Mas o povo de Deus, pelo menos já começou a ser virado pelo avesso. A nova sociedade de Deus, a igreja, tem novos valores e novos ideais. O povo de Deus é a possessão de Deus, que vive pela vontade de Deus e para a glória de Deus. Isso me leva a dizer o seguinte, irmãos: a prova de que eu sou selado com o Espírito não é o dom que eu tenho do Espírito. Alguns irmãos insistem que assim é. Você só tem o Espírito se tem o dom de línguas. Os pentecostais vão dizer: se você não fala em línguas, você não tem o Espírito. Biblicamente falando, não é o dom, não é tocar, não é pregar, não é ensinar, não é fazer que comprova ou não que tem o Espírito. É o fruto. O diabo pode maquiar os dons do Espírito, mas ele não tem o fruto do Espírito. O incrédulo pode pregar, falar, tocar, dar, fazer um monte de coisas, mas viver para a glória de Deus, se humilhar em si mesmo, dar toda a glória para Deus, só um convertido e habitado pelo Espírito Santo. Sendo assim, a prova da sua salvação não é o seu dom, é o fruto do Espírito que transforma o seu coração. Pergunte-se a si mesmo: eu vivo para mim ou vivo para Deus? Eu existo para fazer o meu nome grande, eu me preocupo exacerbadamente com a minha pessoa, com o meu posto, com o meu nome, com a minha profissão, ou ocupa a minha mente, habita o meu coração a preocupação com o nome de Cristo? Se eu não consigo viver para Cristo, irmãos, e se eu vivo para o meu umbigo, muito provavelmente eu não nasci de novo. E se eu nasci de novo, eu estou afastado do verdadeiro evangelho. Eu preciso de um novo avivamento. Mas se a duras penas, com luta, perseverança, batalha, eu diariamente sacrifico o meu eu desejo viver para Cristo, eu tenho certeza, isto é obra do Espírito Santo. Sem Ele, eu ainda estaria no trono. Mas por causa da obra dele, Cristo se assenta no trono do meu coração, e por Ele eu vivo, por Ele eu acordo, por Ele eu caso, por Ele eu estudo. É para a glória dele. Outra implicação: se eu sou alcançado pelo Espírito de Deus, eu vivo no presente, cheio de esperança, fitando o futuro glorioso que me aguarda. O mundo está caindo aos pedaços. O Brasil outra vez em crise. Vocês se espantam. Os cristãos se dividem, direita, esquerda, partido vermelho, branco, azul, como se isto fosse a solução. Como vamos estudar em Daniel, e eu estou amando o meu devocional em Daniel, os reinos dos homens se abalam constantemente, só o reino de Deus permanece para sempre.
Nabucodonosor sobe e cai. Belsazar sobe e cai. Dario sobe e cai. Ciro sobe e cai. E assim vai. Alexandre o Grande, César. Eu não me espanto, irmãos. Minha segurança não está no governo nacional. Minha alegria não está na condição material que eu tenho hoje. Com ou sem crise, meu coração está feliz, porque eu fito a glória vindoura, e eu sei que o Senhor foi me preparar uma morada eterna nos céus. Eu acho que uma das maiores frustrações da vida é ser deixado ao pé do altar do casamento. Espero que isso não tenha acontecido com você, mas mesmo que tenha acontecido, não é a pior coisa do mundo. E eu vou lhe dizer por quê. O verdadeiro noivo, ele veio uma primeira vez ao nosso mundo, com seu sangue na cruz do Calvário e com sua ressurreição ao terceiro dia, ele nos deu um sinal, ele nos deu um anel de noivado de compromisso. Antes de partir, ele disse aos discípulos: fiquem tranquilos, eu não lhes deixarei órfãos, eu lhes enviarei outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, que estará com vocês até o fim dos tempos, enquanto eu lhes preparo nova morada nos céus. Os homens nos decepcionam, os homens nos desvalorizam. Em Cristo, Deus nos valorizou eternamente, porque temos o seu Espírito. Seja qual for a situação, eu sou amado por Ele, e eu espero o futuro que Ele tem reservado para mim. Você já achou sua bênção? Do ponto de vista bíblico, não somos nós que a achamos, é ela quem nos acha. Mas de que bênção estamos falando, irmãos? De que bênção as pessoas falam lá fora? Certo pai, e com isso eu concluo, trabalhava fora, passava semanas e semanas fora de casa, e quando voltava ele tinha o costume de levar seus filhos ao shopping. E em uma dessas oportunidades ele tirou uma soma de dinheiro do bolso e repartiu com os meninos. Os dois mais velhos correram para a loja de brinquedos, porque ele havia dito: comprem o que vocês quiserem. A menor ficou ao lado dele, não arredou o pé. Ele insistiu com ela: minha filha, vá comprar uma boneca. Não, pai, eu não quero. Ele ficou de joelhos. Ele perguntou: filha, qual é o problema? Você não quer brinquedos? Ela disse: não, pai, eu quero você. Eu quero ficar com você, eu quero andar com você, eu quero passear com você. Eu sei que Deus tem derramado sobre nós bênçãos sem medidas. Esposo, esposa, filhos, profissão, dinheiro, casa, viagens, comida. Deus tem nos dado abundantemente, nós louvamos a Deus por tudo. Mas nenhuma destas bênçãos se compara com a grande bênção de Deus. Por isso o pastor John Piper diz que a maior dádiva de Deus só pode ser Ele próprio. Nada é melhor do que Ele. Por isso eu digo que a salvação é a grande bênção de Deus, não em si mesma, mas porque ela nos leva de volta a Ele. Se você foi alcançado pelo Evangelho, tome um tempo para pensar e adorar ao Deus que pensou em você antes da criação do mundo. Se você foi alcançado pelo Evangelho, procure um espaço na sua agenda para responder diariamente ao Cristo que o conquistou na cruz do Calvário. Se o Evangelho continua transformando você, tire um tempo para louvar a Deus pela dádiva do Espírito Santo, que nos guarda e nos protege até o último dia, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Vamos orar na presença do Senhor. Curvemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, a fim de que vivêssemos diante dele santos e irrepreensíveis. Em amor, ele nos predestinou para sermos filhos adotivos, segundo a gloriosa graça
por sua livre e soberana vontade e para a glória e louvor do seu nome. Porque nele nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, para o louvor da sua gloriosa graça. Porque nele todas as coisas vão convergir, coisas nos céus e na terra, todos se prostrarão e dirão que só Ele é o Senhor da glória, para o louvor do nome do nosso Deus. Porque Ele, o Espírito Santo, nos deu nova vida em Cristo Jesus, nos selou com sua presença e nos garante a confirmação da salvação até o último dia. Nós te adoramos, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que pensou em nós, o Deus que nos salvou, o Deus que nos habita. Que nos apropriemos, ó Senhor, das tuas graças e que vivamos para desfrutar a tua grande bênção. Não as passageiras que vêm e vão com as crises, mas a que perdura. Nós te louvamos, Senhor, por causa de Cristo Jesus e para a glória dele. Nos dá, Senhor, um ótimo domingo em tua presença e uma ótima semana. Que aproveitemos esta semana para desfrutar estas bênçãos, conhecer estas bênçãos, meditar nestas bênçãos, agradecer por elas. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, o poder e a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, e todos nós, a uma só voz, dizemos amém. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus, irmãos. Falemos uns com os outros, saiamos daqui sob a bênção da salvação.